muito fácil uma mãe simplesmente falar assim, o pai não quer saber do filho. Eu acho isso que seja a grande exceção de pais que não querem conviver com o filho. Boa tarde a todos, o meu nome é Eduardo Camargo, sou advogado. E eu acredito que a pensão alimentícia não é mesada para mãe. Muda a minha ideia. Olá, eu sou das Quebraças, desculpa. E aí? Boa tarde. Prazer, Cleverson, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que vai? Prazer. Fique à vontade. Como é o seu nome? Eu sou a Marina. Marina. Meu nome é Eduardo, sou advogado também, você também é advogado, Sou. né? Eu fiz uma postagem que viralizou, onde uma tese que eu defendo que o valor de pensão alimentícia, fora o pagamento in natura, o valor pago, não pode ultrapassar R$1.000. Eu queria saber de você se você recebe pensão, se você paga, ou qual é a sua opinião sobre a minha opinião. Eu recebo e pago pensão. Eu tenho um filho de 5 anos. Eu me chamo Cleverson, eu sou separado da mãe da minha filha. Pensão é um termo técnico usado quando as partes não entram em acordo e aí a justiça tem que intervir, não é isso? Isso. Então, no nosso caso, a gente consegue ter uma ideia legal sobre o que fazer porque a gente se dá bem e isso é bom para todo mundo. Agora, em relação à pensão, eu acabo acreditando que o que eu faço não deixa de ser um pagamento de pensão. Por quê? Porque eu tenho uns gastos com a minha filha e que às vezes ultrapassa até os R$1.000. Vou te dar um exemplo, janeiro. Janeiro foi terrível, por quê? Porque você tem a escola, você tem uniforme, você tem material didático e material escolar, você tem um monte de coisa. Então passa fácil de R$1.000. O meu texto especificamente, que é o título é pensão acima de R$1.000 é enriquecimento sem causa. Então quer dizer, acima de R$1.000. Outro ponto é que no contexto, no decorrer do texto, eu explico que é R$1.000 em dinheiro, mas existe o in natura. No teu caso, vamos dizer, você paga R$1.000, R$1.500, aí não está incluso o pagamento do colégio, do plano de saúde, então esse é o in natura que eu digo. Então esse é o pagamento que de fato precisa haver. Que a mãe, ela no post tá que a mãe vai enriquecer se o pai pagar R$1.000 ou mais. É muito difícil entender isso como uma verdade ou entender isso como algo relevante, porque, cara, primeiro que ninguém enriquece com R$1.000, né? Segundo que eu que não tenho uma renda tão diferenciada assim, pago facilmente mais de R$1.000 entre as coisas que eu faço. Eu tenho uma história em relação às divisões, né, do que seria o cuidado com o Vicente, com o pai dele. Muita conversa, muito contrato social entre mim e o pai dele. A gente chegou num lugar de meio a meio. Hoje a gente paga a pensão, né, para o Vicente, não é minha nem do pai dele, é a pensão do Vicente. Então eu jamais digo para um pai não pagar pensão, porque ele tem total responsabilidade sobre o filho, que ele não só fez, mas como ele assumiu, né? Que é o tema de hoje, que é o dia que pensão não é mesada para mãe, que é o que você tem um valor exorbitante de pensão, o que eu acho isso muito errado. Me trouxe aqui, foi uma postagem que viralizou, que eu dei como exemplo o caso do Carlinhos Mendigo, que ele paga R$7.000 de pensão. Além do problema que ele teve de diminuir a renda dele estar com uma dívida de R$700.000 de pensão, é um absurdo, ele teve mandado de prisão expedido, a renda dele diminuiu muito, depois que acabou o programa dele e tudo mais. É essa ideia de que nenhuma criança precisa de R$7.000 para sobreviver. Eu acredito assim que, por mais a pessoa pode ganhar R$100.000, não necessariamente ele precisa pagar um colégio de 10 mil. Então, eu entendo de onde vem nesse pensamento. Eu acho que também, querendo ou não, quando a gente está falando de, normalmente, casais que se separam, né, e aí tem que fixar a pensão a partir, nesse momento, normalmente meio turbulento, de muitas emoções, é normal que haja uma desconfiança mútua, né? Só que eu entendo, né, até porque o Código Civil fala que a pensão ela serve, quando a gente está falando de filho, para manter o padrão de vida também que o pai tem. Então, vamos supor, é lógico, se a gente está falando de um pai que ganha pouco, às vezes R$1.000 de pensão é muito, né? Se ele ganha, sei lá, R$2.000 ou um salário mínimo, né? Mas se a gente está falando do Neymar, por exemplo, né? Então, ele dá R$1.000 e achar que esses R$1.000, mesmo que ele pague todos os boletos, ou seja, que a pensão efetivamente seja maior do que esses R$1.000, me parece um pouco que é punir um pouco a criança por uma desconfiança que ele tem da genitora, e tirar dela a chance dele poder efetivamente usufruir do padrão que o pai pode proporcionar, se for esse o cenário. Eu tento fazer, principalmente na minha atuação, mudar essa ideia de possibilidade do pai. Se o pai ganha 30 mil, ele tem que pagar 10 mil. Eu acredito que não. Eu acredito que você tem que dar o sustento básico para a sobrevivência do filho. A partir do momento que ele tem mais condições e a mãe acha que precisa de mais dinheiro, ela que ofereça a criação do filho para o pai, já que ele tem mais condições de criar. Se ela não tem condições, ela que procure meios para isso, ou para que não fique cobrando de outra pessoa, porque R$7.000 não é para a sobrevivência do filho. R$7.000 eu tenho a plena consciência de que é para a manutenção da vida da mãe. A mãe que vai buscar sobrevivência com o pai dela, ou vai trabalhar. Essa pelo menos é a minha ideia. Em relação à mãe usufruir desse dinheiro que seria para a criança, acontece isso? Acontece. Mas eu acredito que essa parte especificamente é uma minoria.
Porque a grande maioria é de mães que realmente pensam só no desenvolvimento da criança. E aí, por muitas vezes, não consegue ter um acordo com o pai e aí vai para o litígio. Mas é uma minoria. Eu acho que é importante a gente distinguir um pouco a questão da pensão para quem ela é destinada, né? Quando a gente fala de padrão de vida, a gente está falando do padrão de vida do menor mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo até concreto aqui de um caso meu. De uma pessoa que a mulher tinha uma renda muito inferior à do ex-esposo e ele pagava o boleto da escola. E ele pagava uma escola de 12 mil reais. Ou seja, uma escola top, assim, né? Realmente que para você frequentar, você tá na nata da sociedade e você não tem só acesso à educação. Você também precisa ter um padrão de vida condizente com o daquelas pessoas que estão ali frequentando. Essa criança vai ser chamada para festinha, essa criança vai ser chamada para viagem, essa criança vai ser chamada para eventos sociais, de lazer mesmo, que ela tem direito, né? E eu acho que o pai, no fundo, ele não quer tolher isso dela, se ele ama a criança, né? Nesse caso, eu acho que ele amava mesmo. Só que como ele desconfiava da mãe, ele queria reduzir a pensão em dinheiro para, acho que era um salário mínimo na época. E a nossa argumentação foi toda nesse sentido, assim, é impossível você querer reduzir, sendo que a mãe não vai ter dinheiro para comprar, é a mãe que vai ser responsável por comprar roupa, e a mãe não vai ter dinheiro com a renda que ela tem mensal de comprar roupa compatível com o padrão de vida que essa criança está tendo, né, proporcionado pela pensão do pai que paga a escola. Então, assim, eu acho que às vezes, dependendo do caso, R$1.000 em pecúnia pode ser pouco. Se a gente está falando de um casal que, né, de um dos genitores, ou realmente um padrão de vida que realmente seja muito além da realidade média do brasileiro. Para mim me pega essa coisa quando a gente fala de dinheiro, porque quando a gente fala de criança, a gente está investindo muito mais do que dinheiro. Dinheiro é a moeda mais barata nessa conta, para mim. É a mais barata. Porque a presença, o que consome a presença de educar, o cuidado, o afeto, ou como você é derrubada todo dia, quando você escuta, quando você vê, né, tipo, que tem doenças se espalhando no mundo, que tem a economia está colapsando, que eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, e que eu tenho que fazer um corre revolucionário para conseguir trazer para o meu filho uma experiência de vida que não afete ele em relação à família que a gente tem, não afete ele em relação à sociedade que a gente vive. Muitos pais acham que o que eles têm que pagar judicialmente, ou mesmo que eles avançaram em acordo, é o máximo que eles têm que fazer. Enquanto que a pessoa que fica com o filho, né, na residência, não tem essa lógica, né? Sei lá, se eu tô morando com meu filho, não vão ser só 30%, vamos supor que seja esse o patamar que o pai paga. Não vão ser só 30% que eu vou gastar com meu filho das minhas rendas, né? No fundo, eu vou ter que gastar muito mais, porque eu tô ali cobrindo despesa e se eu ganho menos do que eu gostaria para poder prover a vida que eu quero pro meu filho, eu vou ter que fazer um malabarismo louco para conseguir fechar as contas no final do mês. E se o pai ganha mais, ou se o outro genitor alimentante paga mais, eu acho justo que de alguma forma ele também participe. Em nome do filho, eu não acho que ele tem que pagar necessariamente a conta da casa, porque cada um tem a sua casa. Não acho que ele tem que, de alguma forma, prover que a mulher tenha roupa condizente com o padrão que ele tem. Não é isso, mas eu acho que a criança tem que ter. E a pensão é isso, assim, a gente tem muito que focar que a pensão é só pro filho. Então é muito fácil uma mãe simplesmente falar assim, o pai não quer saber do filho. Eu acho isso uma grande mentira, eu acho isso que seja a grande exceção de pais que não querem conviver com o filho, pelo menos em todos os casos que eu trabalho são isso. Mas se a mulher tá com dificuldade, pode dar a guarda pro pai. Mas e o pai que quer a guarda? Será que o pai quer a guarda? Não sei. Pelo que eu entendo, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, não tão distante, até próximo de mim. É muito difícil o pai falar, não, eu quero a guarda. A criança tem o direito de viver no mesmo padrão de vida do pai. Se o padrão de vida do pai for de uma classe social mais baixa, infelizmente a criança vai ter a mesma proporção, né, pra ela. Mas se o pai for super rico, tiver um monte de dinheiro, não tem que dar só o básico pra criança, é difícil, né? Na verdade, a criança deve viver no padrão que ela estava antes. Se ela estivesse no padrão alto, por que ela tem que descer de padrão? Porque o pai fez tal coisa que acabou com esse padrão. A criança não tem que ser punida ou culpada pelo que o pai faz. Eu acho que, por exemplo, se você gostaria de pagar menos pro seu próprio filho, mas você é uma pessoa presente, é diferente. Mas tem muitas pessoas que falam que, eu queria pagar menos pro meu próprio filho, mas você vai ver e tá gastando com outras coisas que não seriam necessidade. Então, eu acho melhor você pensar na pessoa que você colocou no mundo e não no quesito de dinheiro que você tá dando pra ele ou não. A GV fez uma pesquisa que saiu ano passado que falou que 52% das mulheres são demitidas depois que elas voltam da estabilidade da gestante, né? Porque as mulheres têm essa estabilidade, que elas não podem ser mandadas embora, acabou e elas são mandadas embora. Enquanto que, obviamente, isso não acontece com os homens. E ao contrário, né? De um modo geral, no mercado de trabalho, um cara que tem filho, que tem família, ele é visto como um trabalhador sério, uma pessoa que tem interesse em, de alguma forma, prover pela sua família, então ele vai lá, ele pode se dedicar mais, até porque normalmente eles estão juntos ou separados. Ainda assim, normalmente é a mulher que vai ter que faltar no trabalho se a criança ficou doente, é a mulher que não vai poder fazer hora extra, é a mulher que vai ter que... alguns limites. Não é igual ser mulher e homem no Brasil. Não é igual. E fica como o cuidado da mãe com a criança, fica como um cuidado invisível, como um investimento invisível. Assim, porque, assim, se eu olho pra mina trocando uma fralda, eu olho que precisa de um pacote, todo mundo olha isso, né? Assim, a mina tá trocando a fralda, eu preciso comprar pomada de assadura, eu preciso comprar uma fralda, eu preciso comprar um lugar pra trocar a fralda, e talvez nem comprar, mas a gente não olha pro trocar a fralda.
Porque a gente olha para esse lugar e pressupondo que ele vive de amor. O que eu defendo é que o pai se responsabilize, pai e mãe, porque é proporcional. Proporcional, Então você sim. faz um cálculo ali do que o teu filho gasta. Vamos dizer que seja R$3.000 por mês. 1.500 teu, 1.500 da mãe. Porque assim, o cálculo não pode entrar o valor do aluguel dela, não pode entrar o valor de qualquer outro mantimento que é dela. Porque essa é a obrigação dela. O local para a criança morar é uma obrigação dela. Não, o pai tem que se preocupar com o lugar que ele vai morar, com a família dele que ele está no momento. Mas o filho não é a família dele também? Tá, O mas, filho... então, mas daí o filho que vai morar com o pai. O Então, pai tem essas condições, entendeu? Mas Mas não é todo pai que gostaria que isso acontecesse. Porque em muitas famílias a gente entende até uma questão de ciúme, ou de repente o pai quer, mas a atual esposa não quer. Então existe um contexto muito gigantesco em relação a isso, né? que nem eu sou de cidade pequena, eu lembro que lá só tinha um advogado, um médico, um engenheiro, que eram as profissões privilegiadas. As outras profissões dependiam de força física. Então tem uma opinião de que as mulheres não eram excluídas do mercado, elas eram poupadas. As profissões privilegiadas começaram a aumentar, naturalmente elas foram inseridas no mercado de trabalho. O setor público paga um salário igual para homens e mulheres. E é justo. E já o privado paga por rendimento. Então eu não consigo ver hoje situações onde mulheres ganham menos, simplesmente pelo fato de ser mulher. Essa estatística trouxe de que elas são mandadas embora depois do período de estabilidade, pode acontecer, porque de fato, como é que vai pensar com a cabeça do empresário? Vou citar até um exemplo de uma prima minha. Ela se formou, queria abrir um pet shop, abriu. Ela foi lá e contratou uma funcionária para cortar, fazer a tosa dos cachorros. Deu uns 8 meses, ela engravidou. A mulher saiu do período de maternidade, ela precisou fechar a pet shop, porque não teria como manter ali o pagamento, depois contratar outra pessoa, para depois já mandar embora quando a outra voltar à estabilidade. Ela achou um trabalho, pagou ali os encargos ali referente ao período de estabilidade, chegou, obviamente mandou embora, porque tinha fechado o empreendimento dela, abriu e me falou: Eduardo, eu nunca mais vou contratar uma mulher na minha vida para ser funcionária aqui onde for trabalhar. Então, quer dizer, existe esse pensamento ainda. E por óbvio, nunca vai mudar, eu acho impossível mudar por causa da questão de homem não engravidar e mulher engravidar. Que eu acho importante a gente discutir essa questão da maternidade, porque eu acho que ela reflete totalmente nessa discussão que a gente está tendo, né? Então, assim, é importante para a nossa sociedade que a gente se reproduza. Então, ou seja, tudo bem, são as mulheres, as pessoas que têm útero, que vão ter que engravidar, mas tirando a gravidez e a amamentação, que é um período ali, né, meio curto, se a gente for pensar, que vai ser, inclusive, pago pela Previdência Social, se essa pessoa for seletizada, né? Então, assim, não teria esse custo direto para o empresário, teria, sei lá, dele eventualmente ter que achar uma substituta, mas aí ele deixou de pagar o salário da empregada que está de licença. Mas aí já chega de mandar embora, pagar os encargos de demissão. Mas ele pode fazer um contrato, por exemplo, de temporário. E assim, a questão é, se a gente acha que é importante que a gente se reproduza, então a gente tem que, de alguma forma, proteger as mulheres, ou pelo menos durante esse período específico em que elas são diferentes dos homens, para que elas não sejam prejudicadas. Mas é impossível você obrigar o empresário, que só visa o lucro, ter essa função de consciência social. Hoje os salários que as pessoas buscam estão iguais. Então, mas aqui é esse ponto. As estatísticas dizem que não estão. E além do que você acabou de me falar, que Sim. as mulheres são mandadas embora. Você concorda Sim, que é pior para o empresário empregar mulher? Então, assim, há um gap de acesso nosso ao mercado de trabalho. Depende de que contexto está a criança. Às vezes, assim, já desde o berço já tem uma qualidade de vida maior, um nível maior, né? Eu não sei quais são as necessidades, eu acho que vai pela necessidade de cada criança, né? Eu acho. Porque tem convênio médico, vou pensar tudo, né? Convênio médico, escola, tudo é caro, né? Você precisa de muito mais de R$1.000 para viver. E se você for colocar, tipo, no papel, às vezes uma escola, o transporte para a escola, alimentação, roupa, querendo ou não criança, brinquedo também, para ela ter uma infância, dá muito mais de R$1.000. Se a mulher agisse como homem, a sociedade viveria chocada. Imagina, uma mulher tem filho e dá para o pai criar. Paga apenas uma pensão de R$200 por mês. E o visita uma vez por semana. Quando visita. Isso quando visita. Qual seria a reação de muitos? Acho que a gente volta naquilo que eu tinha falado, que é isso, né? Do como que a gente está alocado, né? Culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente na sociedade. Eu tenho casos, histórias desse lugar, né, que são, né, da mãe, quando a mãe dá a criança para o pai, né, quando faz a pensão reversa, de que tem um achincalhamento, assim, para não dizer violência mesmo, né, tipo, de chegar assim, mas como é que você consegue? Como que você consegue deixar com o pai? Que absurdo. Então, assim, a gente volta para a complexidade. Né? Como que a gente pode falar de equidade nessa distribuição parental quando todo mundo de fora, a cultura social brasileira, narra pra gente o papel específico? E acho que é só importante a gente distinguir um pouquinho entre igualdade e equidade, né? Porque assim, a Constituição fala de igualdade entre homens e mulheres,
E isso diz que as leis não podem ser discriminatórias, né? Que o Estado não pode, de alguma forma, promover ativamente essa discriminação. Mas isso não significa que a realidade já acompanhou isso, é um processo, né? E a gente está caminhando. Eu torço para que a gente chegue logo, porque eu não aguento mais discutir esse tema de desigualdade de gênero. Mas ainda não chegamos lá, então isso também se reflete nessas... Enfim, na realidade, principalmente da família, porque como a principal diferença é o trabalho reprodutivo, é óbvio que vai ser na família que isso vai ficar mais claro. Se a gente puxar um pouquinho pro lado emocional, tem muito pai que acaba deixando o filho de lado, entrando naquela questão também de abandono paterno, que é gigantesca e só vem aumentando. Então, o que eu quero dizer com esse contexto é que a carga máxima fica toda para a mãe. E isso é uma baita injustiça, cara. O quanto de mãe que eu conheço que cria os filhos, que trabalha fora, que paga alguém para ficar com os filhos para ela poder trabalhar fora porque o pai não ajuda, ou porque o pai paga 200, 300 reais e acha que é muito, não fica com a criança porque fala que não tem tempo. Ex-esposo sem pagar pensão há 3 meses, falando que não tem dinheiro. Protocolei requerimento de pensão sexta-feira. Depositou tudo hoje, antes mesmo do despacho da juíza. Justiça que fala, né? Então, é por óbvio, se alguém tá com uma expressa a ser preso, a pessoa consegue dinheiro, né, vai fazer empréstimo, vai buscar com o pai, vai buscar com o banco, vai buscar onde for. Mas não quer dizer que aquele valor que está sendo tendo vencido ali todo mês é um valor que é da realidade dele. Eu acho que a gente está vendo uma postagem, então não sei se era um cara que só não estava pagando mesmo. Mas, bem, eu acho que é importante de falar que é isso, né? A gente tem 2 recursos dentro do direito de família que visam a proteger justamente o pai que você está descrevendo, que é a revisional de alimentos. E, no caso, né, se a pessoa consegue comprovar que ela não tem como pagar, a prisão é descaracterizada. Então, assim, também é um recurso, sei lá, drástico, mas ao mesmo tempo ele é um recurso que tem muitas permissões. Eu acho que a criança pode ter o mesmo padrão que o pai, né? Na verdade, se fosse possível, toda mãe queria que a criança tivesse um padrão alto, né? Eu acho que ela tem que viver o mesmo padrão de vida do pai. Porque se ela vivesse com o pai, ela teria o mesmo padrão de vida do pai. Né? Como ela vive com a mãe de repente não tem a mesma condição de vida financeira do pai, eu acho que a criança, sim, estudar numa escola boa, morar num lugar bom, ter acesso a coisas que farão bem para o futuro dela, eu acho isso. Muitas vezes o pai que não tem dinheiro, se a gente for pensar nas pessoas que têm menos possibilidades, ele já não tem dinheiro para pagar a pensão, muito menos para entrar com uma ação revisional. Daí ele pode ir na defensoria, né? Não, mas lá a defensoria demora para atender e tudo mais. Né? E pelo menos que as pessoas que eu trabalho, as mães contam os dias para entrar com o pedido de prisão. O que eu acho que nós temos que defender, pelo menos a minha visão a respeito da advocacia, que ainda mais direito de família, a gente tem que ser o mínimo incendiário possível, de realmente tentar promover de alguma forma o diálogo entre as partes para fazer justamente isso. Eu acho que a gente tem que incentivar realmente as partes a se comporem, porque querendo ou não, quando a gente está falando de ex-casal principalmente, é uma relação que vai durar para sempre, né? 99% das coisas que você falou aqui hoje eu concordo. Né? Nem lembro do que eu não concordo, mas só não vou colocar 100% que eu não... Mas a conversa me acrescentou muito, não só pelo fato de você ser mulher, mas pelo fato de você ser uma advogada, entende sobre o assunto e me trouxe o ponto de vista da mulher. Não, foi muito interessante, eu acho que, querendo ou não, esse é um ponto muito sensível, né, que muita gente concorda com você nesse ponto, especialmente porque rola uma desconfiança mesmo, e achei importante a gente poder trazer esse debate. Situações como a sua não chegam para o advogado, né? Como você falou, eu nunca tenho muito esse tipo de ideia, porque para mim só chega o conflito, o litígio, a briga, e eu tenho que comprar pro lado do meu cliente. Eu só espero que você continue sendo justo. Certo. Valeu, hein? Muito obrigado, hein? Obrigada.